Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo e uma notícia urgente. Leonardo Jardim é sim o cara do Flamengo, é o plano A, o plano B e o plano C da diretoria para assumir o clube de regatas do Flamengo após a demissão surpreendente que choca todo mundo do técnico Felipe Luiz, mesmo após a vitória por goleada sobre o Madureira por 8-0 nesta segunda-feira. A gente vai falar aqui sobre como o Leonardo Jardim consegue armar suas equipes muito baseado naquilo que ele fez no Mônaco, que foi o melhor trabalho da carreira dele em 2016, 2017, e também no Cruzeiro na temporada passada. Mas antes eu queria fazer um comentário aqui sobre a demissão do Felipe Luiz. Para mim é uma demissão errada, né? O Felipe Luiz, é bem verdade, não vinha fazendo um bom trabalho em 2026, é passível de críticas, aquela coisa toda. Mas é o técnico campeão da América, o técnico campeão brasileiro, era o técnico campeão de tudo, que só não foi campeão mundial, porque do outro lado, no caso do Paris Saint-Germain, o goleiro reserva, o Safonov, incorporou o Lev Yashin e o titular, o Chevalier, estava fora. Fosse o Chevalier, o titular do Paris Saint-Germain, ele estava machucado naquela noite em Doha, muito provavelmente o Flamengo teria sido campeão do mundo. Então é uma notícia que cai como uma bomba, né? Deve ter ido para o jogo já demitido, não pegou bem no Flamengo, a gente já tinha falado sobre isso, aquela declaração estapafúrdia do Felipe Luiz de que o Flamengo tinha jogado muito bem contra o Lanús no Maracanã. Definitivamente isso não repercutiu bem internamente. Felipe Luiz era um cara querido pelos jogadores, é óbvio que essa demissão passa muito pelo desgaste do técnico Felipe Luiz com a diretoria do Flamengo no processo de renovação contratual. Tanto que ele elegeu para representá-lo um mega empresário português, Jorge Mendes, que já foi empresário, inclusive, do Cristiano Ronaldo para representá-lo nessa negociação. Ou seja, Jorge Mendes, e a gente trouxe isso à época, é um cara que vai até a última gota de sangue para ajudar o cliente dele, para representar o cliente dele. Então foi um processo de renovação muito conturbado do Felipe Luiz, e claro que isso deixou marcas no Flamengo, e o desempenho pífio do Flamengo nesse início de temporada causa a demissão de Felipe Luiz. E o Flamengo agora tem uma decisão pela frente contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Fluminense que já mostrou um futebol melhor do que o do Flamengo nesta temporada, pode chegar até com status de favorito, mas há uma chacoalhada. Há o chamado fato novo agora no time do Flamengo. E aí a gente tem que falar sobre Leonardo Jardim, que é um técnico que mostrou um futebol muito reativo no Cruzeiro. Será que o torcedor do Flamengo teria paciência para isso? Acho meio difícil, porque o Cruzeiro, como é que jogava o Cruzeiro? Uma marcação muito forte na saída de bola do adversário, né? E um futebol de transição muito rápido, muito baseado na versatilidade do Caio Jorge, um centroavante de muita velocidade. Então, quando a gente olha para o Flamengo, a gente vai precisar enxergar nesse time um processo também de marcação muito forte na saída de bola do adversário, uma marcação quase insuportável, né? E para isso os jogadores precisarão estar, melhor dizendo, no esplendor da forma física, para desempenhar o papel que Leonardo Jardim quer no Flamengo. Ou que vai querer, caso de fato assine contrato com o Flamengo. Trata-se de um baita técnico, eu sempre falei por aqui que foi o melhor técnico para mim na temporada passada no futebol brasileiro. Fez um trabalho maravilhoso, não faz tanto tempo assim, no Mônaco na temporada 2016-2017, quando a equipe francesa chegou à final da Champions League, sendo eliminada pela Juventus, que foi para a decisão, depois tomou um sapeca no Real Madrid, jogando em Cardiff, no país de Gales. Aquele time também era baseado numa transição muito rápida, havia jogadores de qualidade ali, mas o Mbappé era a flecha daquele time. Então um time que roubava a bola, tinha categoria com Lemar, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, que foi um lateral esquerdo que foi para o Manchester City,
e acabou não rendendo, assim como o Lemar foi para o Atlético de Madrid, tampouco rendeu. Então era um time que tinha muita qualidade, mas também tinha muita verticalidade. Então, se de fato assumir o Flamengo, não duvido que o Leonardo Jardim vai implementar um modelo de jogo semelhante no Flamengo, né? Ele é o plano A, como eu disse, é o plano B, é o plano C da diretoria do Flamengo, pelo que eu apurei, e aí é só uma apuração, tá, pessoal? Respeitando todas as informações dos colegas, não houve pelo menos pelo que eu apurei, o UOL deu que houve uma conversa que precedeu a goleada do Flamengo, o jogo do Flamengo desta segunda-feira, pelo que eu apurei, estava ainda para ser conversada essa situação, tá? Mas enfim, aguardemos, pode acontecer a qualquer momento, e se acontecer a gente faz um plantão aqui no canal, uma live, para falarmos mais sobre Leonardo Jardim para você. Agora, é chocante, é o Flamengo sendo Flamengo, é chocante a demissão do Felipe Luiz. A gente pode concordar aqui, deixe nos comentários se você concorda, tem uma pesquisa aqui no canal, inclusive, sobre a demissão, se você concorda ou não concorda com a demissão do técnico Felipe Luiz. É inegável que o Flamengo era passível de críticas nesse início de temporada, mas o Felipe Luiz não teve a oportunidade de fazer esse time render como rendeu na temporada passada. Assim, uma coisa é viver do passado, concordo, a página está virada em relação a 2025. Outra coisa é dar a prerrogativa ao técnico e falar, peraí, você já fez esse time jogar, então vamos fazer de novo, né? Então é uma coisa absolutamente chocante essa demissão do técnico Felipe Luiz. Assim, eu não posso dizer para você que eu esperava isso, ninguém sabia que isso ia acontecer, e pela forma como foi, né? Com o Boto comunicando sobre a demissão e o Felipe Luiz, evidentemente, ficando incrédulo com essa situação. É óbvio que ele ficou incrédulo, não esperava isso, né? Ainda mais diante de um passado tão vitorioso, um passado recente, tão vitorioso pelo Flamengo. É um técnico que eu acho que vai seguir o caminho de um Rogério Ceni, né, que tinha uma identificação muito grande com o São Paulo, Felipe Luiz com uma identificação muito grande com o Flamengo e acabou optando por uma carreira de treinador profissional, ou seja, assumiu Fortaleza, Cruzeiro, Flamengo, hoje está no Bahia. Então não acho que o Felipe Luiz vá se fixar na ideia de ser um técnico apenas do Flamengo. Acho que ele vai ser um técnico que vai seguir a carreira aí normalmente, e se houver a troca pelo Leonardo Jardim, como eu disse, foi o técnico que mais rendeu no futebol brasileiro na temporada passada, seria uma baita contratação do Flamengo. Mas assim, é importante lembrar, ninguém é salvador da pátria, né? Então o Leonardo Jardim chegando vai ter que mostrar serviço para ter um desempenho bom à frente do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.